Olá, amantes do futebol goiano, especialmente você atleticano. Vamos falar um pouco da história e também do que esperar do jogo desta noite entre América Mineiro e Atlético lá na Arena Independência em Belo Horizonte. Primeiro, vamos conhecer um pouquinho da história deste jogo, né? Vou até colocar aqui para vocês o retrospecto. Olha só, 14 jogos, 5 vitórias do América, 4 vitórias do Atlético, 14 gols marcou o América, 15 gols marcou o Atlético, 5 empates. Esse aí é o retrospecto geral destes confrontos entre Atlético e América Mineiro. O Atlético tem a oportunidade hoje de igualar esse retrospecto diante da equipe mineira. Vamos aqui aos jogos lá em Minas Gerais. Essas duas equipes já se enfrentaram 7 vezes lá em Minas Gerais. Foram 4 vitórias do América, 1 vitória do Atlético e 2 empates. Essa vitória do Atlético foi lá em Sete Lagoas, em 2011. O Atlético venceu lá pela Série A por 2-1. Ou seja, o Atlético nunca ganhou do América em Belo Horizonte. Só ganhou esse jogo lá em Sete Lagoas. O primeiro jogo entre essas duas equipes já foi um jogo muito importante. Aconteceu no dia 2 de dezembro de 1990. Eles iniciavam ali a decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. Lá no Independência, ainda não era a Arena, era o velho Independência. América e Atlético empataram por 0-0. O último confronto deles é em 2015, ou seja, não jogam aí há quase 4 anos. O Atlético empatou com o América aqui no Serra Dourada por 1-1 em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, o jogo mais importante entre essas duas equipes foi no dia 9 de dezembro de 1990, quando eles decidiram aqui no Serra Dourada o Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo lá havia terminado empatado por 0-0, aqui em Goiânia também 0-0. Então a decisão do título foi para as penalidades. E aí o Atlético venceu por 3-2. Vou relembrar aqui para vocês a escalação daquele Atlético, campeão brasileiro da Série C de 1990, comandado pelo técnico Homero Cavalheiro. O Atlético jogou naquela decisão com Márcio Defende, Meri, André, Varta e Zevaldo. Luiz Almeida, Ramon saiu para a entrada do Sidney e Júlio César. O ataque rubro-negro tinha Gilson Batata, Silvio, que deu lugar ao Lindomar, mesmo Lindomar que fez história com a camisa rubro-negra, e o Paulo César Jabuticaba. Naquele dia nós tivemos um público de 4.631 pessoas no estádio Serra Dourada, para uma renda de 2.578.300 cruzeiros. O árbitro da partida foi o Luiz Carlos Félix, lá do Rio de Janeiro. Então esse jogo, né, é sempre muito importante, muito rememorado pelos torcedores atleticanos, que foi quando o Atlético conquistou o Campeonato Brasileiro da Série C, justamente sobre o América. Beleza? Então nós podemos acompanhar aqui um pouquinho da história deste jogo, da história deste confronto entre Atlético e América Mineiro. Agora vamos para o jogo de hoje. O que esperar? O Atlético vem de uma derrota inesperada, perdeu aí para o América, para o Botafogo de virada dentro do estádio Antônio Ascioli, uma derrota dolorida. O Atlético tinha condições, vencia o jogo, né, tinha condições de se firmar dentro do G4, mas acabou cedendo a virada no segundo tempo, no meu entendimento, por duas falhas pesadas da sua defesa. Na primeira, uma bola cruzada de longe, a bola veio viajando, o Henan subiu entre os dois zagueiros do Atlético que ficaram marcando a bola. E na segunda, uma jogada, uma bola enfiada, o Henan, que nem é um jogador de tanta velocidade, achei que ele ganhou com muita facilidade ali na corrida dos defensores atleticanos. Estavam na jogada ali o Gilvão, o Lucas Rocha e o Jonathan, ninguém conseguiu alcançá-lo, né, nem mesmo para travar, e com muita qualidade o atacante do Botafogo definiu a vitória paulista lá no estádio Antônio Ascioli, quebrando uma invencibilidade de quase 9 meses do Atlético em seu estádio. Mas para o jogo de hoje, o técnico, o Wagner Lopes não conta com o Gilvan, o Oliveira é o substituto natural,
e o restante da equipe será o mesmo que vem jogando aí nessas últimas rodadas, né? Kozlinski, Jonathan, aí tem o Oliveira, Lucas Rocha e Nicolas, André Castro, Moacir, Jorginho, Matheus, o Pedro Raul, que tá precisando desencantar, né? Pedro Raul faz tempo que não marca um gol, e na ponta esquerda ali o Mike. Eu acho que o fundamental do Atlético hoje é manter a sua organização. Derrotas como essa para o Botafogo, elas acontecem. O Atlético e nem nenhuma outra equipe dessa Série B tem um time para sair atropelando todo mundo. A questão é como que você reage após essas derrotas. Se você perdeu, então agora é o momento de reagir, de já dar uma satisfação imediatamente para não deixar que uma derrota se torne uma sequência de resultados negativos. Essas derrotas acontecem, a questão é reagir logo, e o Atlético precisa reagir diante do América, que faz uma campanha muito fraca. Não esperem um jogo fácil lá na Arena Independência, nem você torcedor rubro-negro. O América é uma equipe que não faz uma boa campanha, mas é um time de um padrão normal para a Série B, ele não é abaixo dos outros. Ele não está funcionando coletivamente. O Atlético ele pode vencer o América em qualquer lugar, mas para isso tem que estar muito organizado, para isso tem que estar muito concentrado no jogo, porque, por exemplo, os gols que sofreu contra o América, gols de falta de concentração, ele não fez a leitura correta do lance, então tudo isso pode ocasionar um resultado negativo. Então o Atlético manter essa organização, uma coisa que eu gosto no time do Wagner Lopes é que a equipe dele é organizada durante um percentual muito grande do jogo, é um time que dificilmente toma contra-ataques, é um time que consegue em todas as partidas criar oportunidades de gol em uma quantidade razoável. Então esses são os pontos positivos. Então evitar aquelas desconcentrações, evitar se desorganizar e quando tiver a oportunidade ser muito efetivo. Foi assim que o Atlético ganhou o Campeonato Goiano, foi assim que o Atlético fez alguns bons jogos nesta Série B. Do outro lado nós temos o América do técnico Felipe Conceição, que assumiu, e ele vai manter a equipe, quase a mesma equipe, para a terceira partida. A única dúvida dele é na lateral esquerda, que o João Paulo, aquele experiente jogador, né, já rodou aí por Ponte Preta, Atlético Paranaense, ele saiu do último jogo contra o Oeste sentindo uma lesão. Se ele não puder jogar, o Sávio vai jogar pelo lado esquerdo. O América tem uma novidade que hoje é pouco usual no futebol, mas o América, desde aquele jogo contra o Vila Nova aqui no estado de Serra Dourada, ele vem jogando ali com 3 volantes, o Zé Ricardo, o Juninho e o William Maranhão. Então isso dá uma consistência defensiva boa para a equipe, mas ao mesmo tempo dificulta muito no seu setor criativo, porque ele fica basicamente dependendo apenas de 3 jogadores, que é o Mateuzinho, que joga pelo lado direito, às vezes o treinador inverte ele com o Felipe Azevedo, né, mas é um por um lado, outro pelo outro, e lá na frente o Jonatas Belusso. Os laterais do América, pelo menos nos jogos em que eu assisti, não avançam muito, nem o Leandro Silva pelo lado direito, nem o João Paulo pelo lado esquerdo. Tem essa possibilidade da entrada do Sávio. Então é um time que ele até consegue ter uma boa posse de bola, mas normalmente não é aquela posse de bola de qualidade, aquela posse de bola que pressiona o adversário. O América, nem acredito que o América vá se atirar de toda forma para cima do Atlético, até devido aos jogadores que estão em campo. Ainda assim é um jogo perigoso, a cobrança em cima do América é muito grande. O América está na zona de rebaixamento desde a segunda rodada desta Série B. Então, em alguma hora espera-se que esse time dê uma resposta. O América que só venceu um jogo nessa Série B. E aí o Atlético tem que tomar muito cuidado para que essa resposta não seja justamente em cima dele. O jogo não deve ter pressão de torcida, apenas aquela pressão natural em cima do América, que é um time que vem mal na competição. Beleza? Então boa sorte ao Dragão. E amanhã, hoje à noite, né? Aliás, não só amanhã, hoje à noite, a gente faz uma avaliação depois desse jogo. A gente faz aí uma avaliação do que foi Atlético e América Mineiro. Um abraço a todos vocês e até a próxima.